Glória a Deus, aleluia. Como é que você está? Espero que você esteja bem, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu senti vontade de gravar esse vídeo, mas antes de eu gravar esse vídeo, eu orei a Deus pedindo ao Senhor uma palavra que viesse a falar ao seu coração. E o Senhor tocou fortemente no meu coração a respeito de visão. Quando o Senhor, ele nos dá uma visão, às vezes nós queremos explicar a nossa visão que o Senhor nos entregou para os outros, para as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes o Senhor entregou uma visão, até mesmo uma coisa extraordinária para a sua vida, e você quer tentar explicar essa visão para outras pessoas que não é você. E quanto mais você faz isso, mais desgaste e perca de energia você vai ter. Então aprenda a poupar a sua energia, não gaste a sua energia com pessoas que não têm a mesma visão que você. E eu quero dizer que comigo aconteceu isso também durante esses dias, né? Eu falei, Senhor, eu tento explicar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e as pessoas não me entendem. E aí Deus falou comigo através do Espírito Santo, minha filha. Eu dei essa visão para você. Não adianta você querer que os outros tenham essa visão, porque eles não vão entender a sua visão. E Deus ele tá falando, né, através dessa palavra para mim. E eu tenho certeza que essa palavra é para você, porque o Senhor, quando coloca algo em nosso coração, ele sabe que nós somos capazes de fazer, de concluir, mas ao longo do caminho, ao longo do trajeto, é necessário ter paciência para que essa visão que o Senhor deu para você venha se cumprir. E nesse tempo de espera, o Senhor, ele quer que você não fique contando a visão que Deus ele te deu, porque por mais que você conte e você explique, as pessoas não vão entender. E eu lembro que na minha vida, eu já tive tantas visões, não só sobre mim, porque o Senhor já me deu visão sobre a vida alheia, a vida do outro. Tipo assim, sabe quando Deus ele revela algo que está oculto e escondido para você sobre o outro? Pois é, eu já tive isso. Na verdade, eu tenho isso comigo e com os outros. E às vezes eu queria falar para a pessoa, vai ali, faça isso, você tá me entendendo? Aí eu ficava me desgastando, me desgastando. E até que uma hora, né, o Espírito Santo de Deus, ele falou, não fique gastando energia, não fique colocando sua energia demais em coisas que você não pode resolver. Porque por mais que você fale, por mais que você tente ajudar os outros, ou até mesmo explicar o que está acontecendo na sua vida, você não vai conseguir. Então, o que eu tenho aprendido com o Senhor é dar tempo ao tempo. Você sabe dar tempo ao tempo? E antigamente, quando eu era mais jovem, né? As pessoas antigamente, elas conseguiam dar tempo ao tempo. Eu não sei se não tinha internet, né? Porque eu sou do tempo que não tinha internet. As pessoas eram mais calmas, mais tranquilas, sabiam descansar, sabiam acreditar no Senhor, porque não tinha tanta informação também. Então, elas sabiam esperar, elas sabiam dar tempo ao tempo. E nos dias de hoje não é assim. Então eu quero dizer para você que durante esse tempo que o Senhor te deu uma visão e você está esperando algo, eu não sei o que pode ser. Às vezes pode ser um relacionamento, às vezes o Senhor te deu uma visão de algo construído, mas você ainda nem começou a construir. E pode ser também, às vezes você teve um sonho, mas esse sonho ainda não se cumpriu. Tanto o bom quanto o mal. Eu quero dizer para você que você precisa aguardar com paciência no Senhor. Se você tiver tido um sonho bom, você agradece ao Senhor, porque se o Senhor já te mostrou, vai acontecer. Mas se você teve um sonho ruim, também não precisa se preocupar, ficar angustiado, angustiada, sofrendo com antecedência, não. Entregue ao Senhor aquilo que você sonhou, a sua visão,
Porque se for algo ruim, se você orar e interceder, o Senhor, ele entra através do seu favor, através da sua oração. E o Senhor vai intervir nas coisas ruins para que elas não aconteçam. E eu quero ler uma palavra aqui para você que mostra a importância de esperar com paciência para que essa visão se concretize na sua vida. Sabe por quê? Deus, ele não se atrasa. E eu quero dizer que Deus também, ele é perfeito. Que os planos do Senhor na sua vida vão se cumprir. Hoje em dia, o que eu tenho ouvido mais é que o fim, ele chegou. Mas eu quero dizer para você que você tem que ficar preocupado com o dono do fim e do começo, que é Deus. E se vai chegar o fim ou não, não depende de nós, mas depende das mãos do Todo-Poderoso. E às vezes você está tão preocupado e preocupada com o fim, e está esquecendo de você viver essa visão que Deus, ele te deu. Então, eu quero dizer que o Senhor está falando aqui a importância de esperar com paciência no Senhor. E Deus me trouxe uma palavra aqui, ó, que está no livro de Abacuque, capítulo 2, que diz assim: o profeta Abacuque, ele subiu ali, né, numa fortaleza, numa torre de vigia, para ver o que Deus falava a ele e o que Deus iria responder a ele. Então, Deus respondeu a ele: escreva a visão e torne ela bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida por quem possa passar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas não se apresse para o fim. E não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então o profeta Abacuque, ele subiu ali, ficou na torre de vigia, e ele ficou clamando ao Senhor, ele ficou pedindo a Deus com paciência, né? Para que o Senhor viesse a responder ele. Então até Deus responder ele teve que ficar ali com paciência. Aí depois que Deus respondeu ele, aí Deus falou para ele: agora você vai escrever, mas não com pressa, porque essa visão é para um tempo determinado, não é para agora. E certamente essa visão que você teve não falhará, mas ela se cumprirá, né? E o profeta, ele foi obediente, ele fez o que o Senhor falou. Então eu quero dizer para você que Deus, ele quer nos abençoar, mas nós precisamos nos posicionar. Às vezes uma vírgula para Deus é uma coisa gigantesca. Às vezes Deus tocou no seu coração, te deu uma visão, já te mostrou o que vai ser feito na sua vida. Ele tá te direcionando, ele tá falando com você. E às vezes você tem deixado a agonia, a angústia tomar conta do seu coração. Porque na verdade a agonia e a angústia, eu como terapeuta formada, eu sei o que é. Primeiro vem o medo, aí depois vem o quê? A ansiedade, aí depois vem a ansiedade generalizada, que se torna, né, em algo terrível para a pessoa, para o corpo humano. Então, nesse período a qual o Senhor, ele deu essa visão para você, ou de outra pessoa, não sei, aguarde no Senhor, espera, tenha paciência, se fortaleça no Senhor, faça a sua parte, porque aquilo que Deus, ele falou, vai se cumprir sobre a sua vida. Não se preocupe com o final, porque Deus, ele falou aqui para Abacuque: não se preocupe com o fim, porque esse fim que eu estou te falando aqui vai acontecer, não falhará, certamente não tardará e virá. Então não se preocupe com o fim. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o fim, esquecemos de preocupar com o meio, né? Então Deus, ele ressalta aqui a importância de esperar com paciência no Senhor pela visão. Às vezes nós queremos tantas coisas, você tem pedido ao Senhor, sabe? Tantas coisas que serão passageiras, né? Porque na palavra de Deus diz que tudo vai passar. Mas na verdade o que nós precisamos procurar é a presença do Senhor, é fazer a vontade de Deus, porque se Ele falou, vai se cumprir sobre a sua vida. E eu quero te dizer também que quando você sente uma angústia no seu coração, uma dor imensa na sua alma, é porque o Senhor está te convidando para você ter um secreto com Ele, para você se abrir com Deus, para você orar com Deus, para você falar com o Senhor, para você
ouvir a voz dele, porque quando você faz isso, não tem angústia, não tem depressão, não tem demônio, não tem problemas emocionais que fiquem diante de uma oração verdadeira diante do nosso Deus. Você pode ter certeza disso. Então, Deus ele trouxe essa palavra, né, para falar: cultive a paciência para esperar a resposta do Senhor. Nem sempre a resposta do Senhor vai vir do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer. E às vezes o que tem frustrado a sua vida é você criar uma rota específica para que Deus siga essa rota. Mas com Deus não funciona assim. Não é nós que fazemos a rota e Ele que segue. Ao contrário, é Deus que faz a rota, é Deus que dá a visão, é o Senhor que faz os planos. E nós que somos o que? Peças na mão dele, e a gente vai ser encaminhado para onde ele mandar. Então não limite o poder do Senhor, não crie um cenário na sua mente, mas deixe a mente livre para que o Senhor ele venha te conduzir, porque você pode ter certeza que Deus ele vai te levar para o melhor lugar a qual você precisa ir. E não é somente apenas de uma visão, é o seu trabalho, é o seu relacionamento, é os seus filhos, é tudo, a sua saúde. Você precisa entregar nas mãos do Senhor, porque o resto, Deus, ele cuida. Entregue na mão de Deus, faça a sua parte, e mais entregue, porque o resto o Senhor cuida. Então, Deus, ele colocou aqui, ó, aprenda a viver o tempo de espera com fé ativa. E o que é uma fé ativa? É estar acreditando, orando, lendo a palavra do Senhor, né? Esperando no Senhor, porque através de uma fé ativa é que as promessas e a visão que Ele te deu vai se cumprir. Confie na resposta de Deus que virá no momento certo. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado sobre a face da terra. Então, confie porque a resposta ela virá. Tem pessoas que falam assim: Senhor, mas eu já estou orando tanto tempo, Senhor, mas eu já estou pedindo tanto tempo. Mas você precisa saber, será que você tem estrutura para receber a resposta que você pediu ao Senhor? Então você precisa ir mudando a sua oração. Não fique batendo na mesma tecla. Na palavra de Deus diz que não é por muito pedir, mas é pedir o quê? Com sabedoria, porque o Senhor, Ele nos dá. Então, se você já pediu essa causa, você precisa saber que Deus, Ele não é surdo. Você começa a orar por você. Às vezes, se você orar por você, aí a resposta vai vir. Senhor, me capacita, Senhor, me fortalece, Senhor, me dê sabedoria, estrutura, saúde, né? Saúde emocional, saúde mental, porque tem tantas pessoas que receberam resposta de oração antes da hora e perderam tudo, tudo. Então, o Senhor, Ele sabe a hora certa que a resposta precisa vir. Ele não é surdo. E tem uma palavra de Deus que fala, né? Que não é por a gente repetir uma oração vã que a resposta ela vai vir, mas é por você se posicionar com fé crendo e orando. Aí você ora por outro, ora para outra pessoa, ora por você mesmo, que quando você menos esperar, a resposta ela vai vir de uma maneira que você nem imagina, por um lado que você nem espera. Na palavra de Deus, no livro de Jó, diz que o Jó, ele foi restituído e ele foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos. Na palavra de Deus não diz que ele estava orando por ele. E isso mostra, né? Quando o Jó estava ali todo perebento, todo doente, sem nada, R$ 1 no bolso. Tinha perdido muitos filhos, ele teve luto. Mas a resposta de Deus falou assim para ele, que ele foi abençoado quando ele orava por os outros. Então mude a estratégia da sua oração, não fique fazendo a mesma coisa. Porque Deus, ele entende que você está falando que ele não é capaz de te ouvir. Sendo que isso é um erro, gente. Antes da gente falar, o Senhor já conhece a nossa oração. Às vezes eu estou pensando com Deus, pensando em Deus, e eu sei que Ele está me ouvindo. Eu converso com o Senhor pela mente e eu tenho certeza que Ele me ouve, entende? Amém. Celebre, também isso é importante, celebre pequenos sinais de direção no caminho. Deus guia passo a passo. Então, às vezes você está pedindo um mapa completo para o Senhor. E Deus, Ele está falando através dessa palavra aqui que Ele me entregou hoje. Celebre os pequenos sinais. Se o Senhor te deu um sinal, celebre. Se o Senhor trouxe uma palavra, celebre.
Se o Senhor está te conduzindo para algum lugar, celebre, porque vai ser essa celebração que o Senhor ele vai se alegrando, ele vai te dando mais. Então, a gente precisa pedir ao Senhor às vezes, né? Não só visão, mas também sabedoria para não se perder, né? Antes que a visão se cumpra. Então, Deus ele fala aqui através da palavra alegria e esperança que não depende da circunstância. Quando a gente louva, quando a gente canta, quando a gente tem comunhão com o Senhor, mesmo sem saber de tudo, mesmo só apenas com a visão, o Senhor, ele se alegra, a gente se alegra em Deus. Deus, ele nos sustenta ao longo do caminho. O Senhor, ele sustenta os justos, né? Ele não deixa que o justo mendigue o pão. E tem uma palavra também que diz na Bíblia que quando o profeta Elias, ele foi ali pelo um caminho, né? E Deus estava falando que os céus estavam trancados. Por quê? Porque Deus ele trancou os céus por conta da idolatria que estava tendo naquele tempo, né? Da Jezabel e o esposo de Jezabel, Acabe. E Deus trancou os céus. Mas Elias, ele viu assim uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aquilo ali foi um sinalzinho, né? Só que o profeta falou, desce e corre, porque vai cair uma chuva muito grande. E aí ele olhou aquilo ali, ele creu naquilo que Deus falou e ele correu. E quando foi mais tarde, choveu, mas que choveu que deu uma enxurrada. Então você não pode desprezar os pequenos sinais, até mesmo na sua saúde. Às vezes você está orando tanto ao Senhor e você só tem olhado o lado da doença. E Deus ele quer que você olhe o lado, né, dos pequenos sinais. Não foque no lado ruim, foque nos pequenos sinais e continue orando e fazendo a sua parte. Porque o Senhor, ele pode mudar qualquer coisa. Até os médicos falam, né? Que dentro do hospital você já viu de tudo. Uma pessoa boa sair de lá, né? Morta. E uma pessoa que entrou morta sair de lá vive bem. Então, nós precisamos acreditar naquilo que Deus, ele tem nos dado a visão, nos falado, nos mostrado. E nesse processo todo, a gente precisa descansar e confiar no Senhor. Mas, principalmente, fazer a nossa parte. Esses dias, eu tenho TikTok, né? E eu vi uma moça falando bem assim, ela foi bem incisiva. Ela pegou o microfone e ela começou a falar, né? Os escolhidos de Deus não trabalham. E ela falou com uma ênfase, com uma autoridade. E aí eu falei assim, como assim não trabalha? O escolhido de Deus é o que mais trabalha. Porque você precisa estudar a palavra. Você precisa se revestir do poder de Deus. Tudo que Deus ele confia em você é um trabalho, é uma responsabilidade. E hoje em dia, eu não estou falando dela de maneira nenhuma, quem sou eu para julgar, né? Quem julga é o Senhor. Mas hoje em dia as pessoas confundem muito as coisas, né? E levam a palavra de Deus às vezes com muita leveza e sem nada de seriedade. Mas esse é o tempo que o Senhor, ele está dando visão, ele está dando sabedoria, ele está dando sonhos. E tudo isso que o Senhor Deus está dando e distribuindo são sementes. E para que uma semente ela floresça, é necessário adubar, trabalhar, plantar, se esforçar, estudar, aprender, né? Criar aquilo a qual Deus está dando a visão. E tudo isso é um trabalho muito grande, é um trabalho muito sério, é um trabalho muito árduo. Eu sempre falo ao Senhor, as almas que Deus ele me manda são preciosas para Ele. As almas que o Senhor me confia não são minhas, é do Senhor. Então você pode imaginar o tanto de almas, né, que às vezes o Senhor ele tem trazido a mim e que eu preciso ali ter responsabilidade. É uma palavra, é uma orientação. Então, na nossa vida, tudo é trabalho, tudo é trabalho. E a gente precisa fazer as coisas do Senhor com mais amor ainda, porque nós não estamos fazendo para os homens, a gente está fazendo para Deus. Então, eu quero dizer para você que o Senhor me trouxe uma palavra aqui, e está no livro de Abacuque, continua aqui, versículo 2 e 14, que diz assim, ó. Porque a terra se encherá de conhecimento, e a glória do Senhor como as águas cobrem o mar.
A fé como resposta em tempos de escassez. Então, Deus, ele está falando aqui, porque a terra se enche de conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o Senhor, ele dá o conhecimento, o Senhor, ele dá a visão, mas será a fé que irá sustentar você durante esse longo período a qual o Senhor, ele está trabalhando na sua vida. Então, eu não sei se você tem tido impaciência com você, impaciência com seus filhos, impaciência com algo que está te perturbando, incomodando, mas você precisa entender que é se alimentando da palavra, alimentando a sua fé, que você vai vencer isso que você está passando. E Deus me trouxe aqui para dizer também que na palavra do Senhor está descrito aqui, ó. O profeta Abacuque, ele declara que ainda que falte fruta da videira, a colheita da oliveira e o rebanho nos currais, ele se alegraria no Senhor. E essa afirmação é uma das mais fortes declarações de fé nas Escrituras, porque Abacuque, ele ensina que a confiança em Deus não depende da abundância, mas da certeza da sua presença. A fé verdadeira resiste mesmo em cenários de escassez e de dor. E esta espera revela que o sustento não está na circunstância, mas no caráter fiel do Senhor. Assim a fé se torna uma âncora em meio às crises. Então você precisa ter fé, porque a gente vai passar por muitas crises, né? Nós estamos em um período em que as dores de parto estão aumentando. É crise ali, crise aqui. Nós vamos ter que passar no meio do mar, gente, igual o povo de Moisés. Vamos ter que passar. Mas se você estiver com a sua fé firmada em Deus, você tranquiliza o seu coração. Faça a sua parte, porque a parte do Senhor, ele vai fazer. E isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quando ele disse aqui, ó, para o profeta Abacuque, escreve, mas não se apresse para o fim. Por quê? Porque tudo que eu estou falando vai se cumprir. Certamente isso não tardará, mas isso virá. Então, acalme o seu coração, né? Porque por mais que a figueira não floresça, né, que não haja videira, né, que ainda não tenha, né, vamos dizer, aquilo a qual o Senhor ele te mostrou, mas confie no Senhor, trabalhe, faça aquilo a qual o Senhor tem colocado no seu coração, porque a resposta vem do Senhor. Acalme o seu coração. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo, na autoridade que me é concedida, que o seu coração vai se acalmar, que a sua mente vai se acalmar, que a sua alma vai sossegar, que você vai crer, porque o Senhor está falando comigo e com você através dessa palavra. E todo aquele que espera no Senhor jamais será envergonhado e jamais será confundido, é o que eu creio. Em nome do Senhor Jesus, se posicione, né, nessa palavra e descanse o seu coração, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. É muito importante esperar com paciência, pela visão, crendo que a palavra do Senhor ela não vai se cumprir, ela já se cumpriu. Só que no tempo determinado as coisas vão se manifestar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, compartilhe essa palavra. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe o seu joinha para ser fonte de bênção também na minha vida e na vida de outras pessoas, tá? Que Deus te abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir.